Paz e bem, iniciamos sempre invocando Nosso Senhor Jesus e a sua digníssima Mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa neste canal. E é com imenso prazer que mais uma meditação aqui deste livro maravilhoso que chama-se A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Tem um prefácio do Papa Bento XVI, né, que foi o nosso Papa, e o livro em si é desse bispo aqui, Robert Sarah, e o repórter e escritor Nicholas Diaz. Para quem tem o livro, está na página 181. Quando eu estava meditando aqui essa passagem, né? Nossa, quantas vezes a gente já passou por esse momento, né? Você titubeia na fé, você não abdica, mas você amorna, né? Perante ou seus pecados, ou por ver tanta maldade, injustiças, né, mundo afora, seja no seu país, no seu meio ou em outro país, né? E aqui na página 181, olha só o que ele fala. Versículo, né? A parte 285. E aqui tem um título, antes desse trecho, que assim se dá. Haveria uma alternativa à revolta ou silêncio da oração? E aí sim vem o parágrafo. Deus sempre vela por nós. O ser humano pode conhecer as noites mais escuras, padecer as piores atrocidades, enfrentar as situações mais trágicas. Deus está com ele. Com frequência, olha só, com frequência esquecemos que Deus está presente. Quem não tem fé, imagina que Deus não existe. Quem tem uma fé que ficou morna por causa do tempo ou da atmosfera secularizada, desespera-se pensando que Deus o abandonou. Mas o Pai continua próximo, apesar de ser renegado de todas as maneiras possíveis. Essa passagem é muito impactante, né? Como ele fala aqui, quem tem uma fé que ficou morna por causa do tempo, ou seja, do tempo em que estamos, né? Muita injustiça, muita maldade. E também pela atmosfera secularizada, ou seja, quanto mais você se dá esse século XXI, né, que se diz o século do progresso, na verdade não tem nada, é só retrocesso, é só a barbaridade, né, onde você, todos os meios acadêmicos, social, político, econômico, eles querem abominar, tirar Deus da jogada, né? Então assim, viver por si só. Então é disso aqui que ele está falando, né? É deste século. E mais à frente, no versículo, no parágrafo, na verdade, né? 289, olha só o que ele fala aqui. Pois quando você vê, né, tudo isso, essa mentalidade moderna, né, onde se pode tudo é relativo, não tem nada certo,
e não tem pontos de referência, e aí o que fazer, né? Você vai discutir, você vai brigar com todos os seus parentes, todas as pessoas que você conhece, no seu trabalho, na sua faculdade, né? Como agir? Olha só, o silêncio não é uma forma de passividade. Permanecendo em silêncio, podemos evitar o mal maior. Não é fuga do mundo confiar-se ao céu. Olha só. Então, será essa a solução? Porque muitas vezes a gente, né, quer muito que as coisas dêem certo no nosso jeito, mas só que no cristianismo, no catolicismo em si, a primeira coisa que você vai aprender é a perder. É isso mesmo, né? Diferente de muitas religiões mundo afora, triunfalistas, teologia da prosperidade, não, você vai ganhar, você pode, não sei o que, não sei o que. Não. O catolicismo não. Você vai aprender a ser o último, a servir, e sempre, né, tendo em mente que Deus vai estar com você. Primeiro, Deus vai te ensinar você na escassez. Sempre é assim. Então, nesse silêncio, né, nessas poucas palavras, talvez tenha um efeito maior. Por exemplo, quando você vai evangelizar até mesmo alguém, ou calar-se no meio de uma discussão, que a gente quer fazer tudo. Então, assim, quando você aprende, né, no catolicismo, a perder, você perde para ganhar. É assim. Pois há discussões que não valem a pena, há coisas que o preço é tão alto para se ganhar que não vale a pena. Você às vezes vai afastar a pessoa, né? Você está querendo aí convidar um amigo, talvez converter até mesmo alguém da sua família. Aí você fica todo dia, você vai afastar essa pessoa. Ela vai ficar com raiva de você. Deixe que o Espírito Santo faça a sua parte, né? Então é isso. E você em silêncio, você vai orar. Isso não é passividade. Muito pelo contrário, né? Você está agindo. Por isso é que o nome, a palavra, olha só, orar é falar, né? Oração, ou seja, é você falar e, né, tomou a sua ação, na verdade, em silêncio, e deixa que Deus faz o resto, na verdade. Isso é maravilhoso, porque o nosso ímpeto é sempre de falar cada vez mais e não calar, né? E aí é que a gente perde, na maioria das vezes, quando deveríamos estar em silêncio, orando e ganhando sempre. É assim. Aqui no parágrafo 293, ele fecha toda essa discussão. Olha só, o homem moderno quer se tornar dono do tempo, o único responsável pela sua existência, por seu futuro e por seu bem-estar. Ele quer propagar a sua vida, programar a sua vida e dominar o seu destino. E se organiza como se Deus não existisse, pois pensa que não precisa dele. Entretanto, Deus nos convida-nos à confiança. Olha só,
A paciência é uma lenta caminhada em direção à eliminação do mal, o que exigirá uma longa e árida batalha. Esse combate supõe 4 pilares plantados em Deus na fé: o silêncio, a oração, a penitência e o jejum. Olha aí, gente, é acachapante isso aqui. Isso daqui é digamos assim, né? Como dizem aqui no meio cristão, é a chave aqui, a chave. Você virou a chave. É isso aqui. Possa ser que as coisas que não tem dado certo na nossa vida é por causa disso. A gente tá falando demais. A gente tá às vezes lutando contra algo que não precisa dessas ações truculentas, essas ações mais enérgicas. Muito pelo contrário, precisa de calma, serenidade e boca fechada. Quais são os 4 pilares, né? O silêncio é o primeiro deles. A oração, penitência e o jejum, né? Matou a pau. Aqui toda essa discussão sobre nós vivermos nesse mundo secularizado, e às vezes a gente esquece, né, que a gente fica abalado, né, com tanta coisa ruim, tanta notícia ruim. Se você abre aqui um feed, você rola aqui, nossa senhora, é só desgraça. Porque a gente não está olhando para Deus, né? Você que é católico, para o Santíssimo Sacramento. Você está olhando para a pessoa que está aqui do seu lado. Você está olhando para o padre. Você está olhando para um montão de coisas, sendo que você só deveria estar olhando em silêncio e orando para Ele, né? Para Ele, que é digno de todo louvor e toda adoração, que é o nosso Senhor Jesus, né? Então, assim, vamos aprender a ganhar muitas batalhas em silêncio. O mundo vai achar que a gente está perdendo, né? Vai achar que a gente está derrotado. Isso é até bom, mas não sabe que os 4 pilares aqui de nosso Senhor Jesus, né, nos dá, são inabaláveis. Não tem nada que possa contra o silêncio, a oração, a penitência e o jejum. Ok? Então fiquem com Deus e até a próxima.